Beleza, pessoal. Boa tarde mais uma vez, né? Agora que eu estou gravando a aula, depois da nossa revisão a respeito do conteúdo, vamos dar continuidade a o... Vou abrir isso aqui. Não vou abrir isso aqui não, porque para mim é melhor na... cadê? Para mim é melhor no Office, por causa da canetinha. Pronto, beleza. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, aprendendo uma ferramenta, que é uma ferramenta bem simples para o processo de redução de uma expressão booleana à sua versão simplificada, que é o nosso mapa de Veith e Carnot. São dois caras que trabalharam, vocês vão ver que existem pequenas diferenças de uma forma de utilização de um mapa para outra forma, dependendo. Percebam, vocês vão ver que no fim das contas, quando eu digo, mapa de Veith e Carnot, na verdade são dois mapas. Muita gente aprende os dois, muita gente aprende só um dos dois, não importa. Ambos permitem com que você simplifique uma tabela da verdade de uma maneira mais fácil. Eu tenho minha preferência no mapa de Veith e Carnot, mas, como eu falei, vocês têm a liberdade de escolher qualquer um dos dois mapas, seja o de Veith ou seja o de Carnot, para realizar o processo de simplificação, certo? Vamos ver o que a gente vai ver na aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai ver, né, uma introdução a respeito dos mapas de Veith e Carnot e as suas versões para 2 variáveis, 3 variáveis, 4 variáveis, 5 variáveis, e no final da aula tem alguns exercícios que vocês vão precisar fazer. Um deles eu vou resolver e os outros vão ficar para vocês entregarem até a próxima aula. Certo? Bom, percebam que a gente aqui está parando num limite, né? Que é o mapa de Veith e Carnot para 5 variáveis. Professor, existe mapa de Veith e Carnot para 6 variáveis? Existe. Você recomenda? Não faz sentido. A partir de 5 variáveis, a gente já tem uma tabela da verdade muito grande. Ela já tem 32 linhas, né? Então, imagina aí que são muitos dados. Com 6 variáveis, a gente já pula para 64. E aí, consequentemente, a quantidade de linhas e o tamanho do mapa já fica impraticável. A gente já vai ter que dividir em 4 estruturas o mapa para poder fazer combinações entre... Não rola, né? O máximo que a gente vai ter é 5 variáveis. Quando a gente fala de 6 variáveis, aí o ideal já é começar a pensar em algum software, algum programa especializado nesse tipo de redução, de simplificação, certo? Mas com 5 variáveis a gente já tem uma quantidade relativamente alta de possibilidades, né, e de complexidade do seu circuito. Então, beleza. Vamos entender algumas características associadas a essa ferramenta, né? Bom, primeira coisa, o mapa de Veith e Carnot nada mais é do que um método gráfico para representar uma tabela da verdade. Então, enquanto antes a nossa tabela da verdade era uma coisa desse tipo assim, né? O basicão, a gente tinha cada uma das linhas. Essas linhas representam as combinações que nós vamos ter de um conjunto de variáveis, que nesse caso aqui está representado por 2 variáveis, e o que a gente tem do lado da tabela é a saída do nosso circuito associado àquela combinação em particular das variáveis. Então, para cada linha, ou seja, para cada combinação da variável, a gente tem uma possibilidade de saída associado àquela combinação, certo? No caso do mapa de Veith e Carnot, a gente vai transformar essa representação numa representação gráfica. Nesse caso aqui, a gente tem um mapa de Veith, nesse caso aqui, a gente tem um mapa de Carnot. E a gente pode ter um mapa auxiliar,
que vai nos ajudar, em ambos os casos, a posicionar cada uma das linhas. Cada linha da tabela da verdade é representada por um desses quadradinhos. Essa é uma das coisas importantes que a gente precisa lembrar. Cada uma dessas linhas está representada em um desses quadradinhos, certo? Então, se vocês observarem aqui no nosso mapa auxiliar, a linha 0 vai estar representada nesse quadradinho, a linha 1 nesse quadradinho, a linha 2 nesse, a linha 3 nesse, certo? Quando o mapa é de duas variáveis. No fim das contas, mais uma vez, como a gente já vinha vendo em projeto de circuitos lógicos, análise, no fim das contas, tudo é não vou dizer uma receita de bolo, mas é uma série de passos que você tem que seguir. No caso do mapa de Weber-Carnot, a gente tem algumas características. Características essas que são imprescindíveis para que você consiga montar o mapa da maneira correta. Existem algumas regras básicas para fazer esse processo de simplificação, para que você consiga, a partir do seu mapa de Weber-Carnot, obter uma versão simplificada daquela expressão lógica. A versão simplificada daquela expressão lógica, ela vai depender de algumas regras. Primeira delas, a gente precisa montar sempre o maior grupo possível de variáveis múltiplo de 2 elevado a n. Ou seja, esse grupo ele tem que juntar a maior quantidade de quadradinhos no mapa, maior quantidade possível de quadradinhos no mapa, só que essa quantidade ela tem sempre que ser múltiplo de 2 elevado a n. A gente vai ver melhor isso. A gente pode juntar tanto uns ou zeros. Depende da escolha que você quiser. Lembra que quando a gente está fazendo o trabalho, lá, né, quando a gente está fazendo o nosso projeto, a nossa equação canônica, a gente está pegando sempre ou uns ou zeros. Isso depende daquela quantidadezinha, né? Se a gente tiver mais uns, ou se a gente tiver menos uns, se a gente tiver mais zeros ou menos zeros, a gente escolhe a nossa forma de representar, se quer como minitênus ou como maxitênus. No caso do mapa, vai ser do mesmo jeito. As bordas do mapa são continuações. O mapa, no fim das contas, ele é uma estrutura circular, que a gente, na prática, não percebe, né? A gente vai ver isso quando a gente observar os índices associados, né? A variação de bit que está associada a cada posição do quadradinho. Também vamos ver bem direitinho. Cada coluna ou linha é a representação da dependência de uma única variável. Vocês vão ver isso. Quando a gente escolher uma linha ou uma coluna no mapa, a gente está utilizando, a gente está visualizando como a nossa saída varia em relação a uma única variável. O que é a nossa saída variar? É ela sair de 0 para 1, ela sair de 1 para 0, ou ela permanecer em 0, ou ela permanecer em 1. Isso é a variação que a minha saída pode ter em relação à mudança de uma variável, certo? Bom, como é que a gente conseguiria gerar uma sequência cujas palavras adjacentes variam em apenas um bit? Porque, ó, isso aqui é uma coisa importante. A gente precisa garantir que cada coluna ou cada linha ela dependa exclusivamente de uma variável. Como é que eu faço? Cada variável representa um bit, né? Como é que eu faço para que de uma coluna para outra ou de uma linha para outra eu só varie um bit? Bom, a gente já aprendeu. A gente aprendeu isso lá naquela nossa aula de códigos e paridade. A gente viu que existe um código que só varia em um bit quando a gente sai de uma posição para outra. Que código é esse, gente? Vocês lembram? Código E aí, Gray? pessoal? Beleza.
código Gray. O código Gray permite com que você varie apenas um bit de um índice para o outro. É o código Gray que a gente vai usar para colocar os índices naqueles quadradinhos. Definir qual das linhas vai ficar em qual quadrado. Certo? Então, vamos ver aqui um exemplo do mapa de Veite-Carnot para duas variáveis. Essa é uma forma de você colocar o mapa de Veite-Carnot. Nesse caso aqui, esse é o mapa de Veite. Nesse caso aqui, esse é o mapa de Carnot. E aqui a gente tem um mapa auxiliar. Essa representação é uma representação linear, né, em linha, ou em coluna. Mas você também pode ter a representação em bloco. Eu, particularmente, gosto mais dessa representação em bloco. Mas vamos entender primeiro a representação em linha e em coluna. Pronto. Primeira coisa, a gente precisa garantir que cada quadradinho desse ele seja dependente de apenas uma variável. Como eu falei, eu particularmente gosto mais do mapa de Veite. A depender da montagem, da construção, eu prefiro o mapa de Veite. Mas o mapa de Carnot também oferece a mesma coisa que a gente vai ter aqui. Se vocês observarem, de um quadrado para o outro, eu só estou mudando um bit. De um quadrado para o outro, eu só estou mudando um bit. Para que eu consiga mudar apenas um bit de um quadrado para o outro, o índice que eu vou associar a cada quadrado, ele vai ter que seguir a lista de código Gray. Então, ó, aqui no mapa auxiliar, a gente vai observar que aqui, na sequência dos quadradinhos, eu não tenho 0, 1, 2, 3. Eu tenho 0, 1, 3, 2. Por quê? Porque lá em Gray, quando eu estou mudando de uma linha, de um índice para o outro, o 3 vem antes do 2. Então, eu tenho 0, 1, 3, 2. Se você observar, daqui para cá, eu só mudei um bit. Que bit foi? Esse bit aqui, ó. Esse aqui, ó, permaneceu igual. Esse aqui mudou. Aí agora, ó, daqui para cá, esse bit aqui, esse segundo bit aqui, ó, permaneceu. Esse aqui mudou. Aí agora, ó, daqui para cá, esse primeiro bit aqui, ó, permaneceu. Esse segundo bit mudou. Então, a gente só mudou de um quadrado para o outro um bit. Para que serve isso? Qual é a importância de você mudar só um bit nesses quadradinhos? Isso permite com que a gente isole a dependência da saída em relação a apenas uma variável de entrada. Então, ó, percebam, essa forma de expressar o mapa, de construir o mapa, ela realmente não tem, assim, é desse jeito. Vocês vão ter que lembrar que se vocês quiserem representar em linha, vai ser dessa forma. Se for no mapa de Veite, olha o que é que acontece. E, ó, tanto desse mapa daqui, a gente consegue chegar nesse, como vice-versa. Desse mapa aqui, a gente consegue chegar nesse aqui. Se a gente escolher o mapa de Veite, o que é que a gente vai observar? Aqui eu tenho, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Isso aqui é a sequência que tem que ter, por quê? Porque permite com que a gente só varie um bit, de um para outro. Se a gente observar aqui, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Se vocês observarem aqui, esse primeiro bit que tem aqui, ó, e esse primeiro bit que tem aqui, eles estão em nível alto. Aqui, esse primeiro bit e esse primeiro bit estão em nível baixo. Aqui, segundo bit nível baixo, segundo bit nível alto, segundo bit nível alto, segundo bit nível baixo. O que isso representa? Se eu tiver com duas variáveis aqui, A e B, nesse meu circuito, esse meu mapa é para o caso de duas variáveis. A primeira variável vai ser a variável A. A segunda variável vai ser a variável B. Se você observar, a primeira variável aqui, ela está 0 e 0. O que isso quer dizer?
essa variável aqui, que é a variável A, nessa situação aqui, ela está barrada. Então, eu tenho aqui, ó, a barra. Aqui também, ó, a barra. Aqui eu tenho A. E aqui eu tenho A, porque aqui não está barrado. E a segunda variável, que é a variável B. Bom, aqui ela também está barrada, B barra. E aqui ela está normal, B. E aqui ela também está normal, B. E aqui ela também está barrada. Pronto. Então, se vocês observarem aqui, ó, daqui dá para chegar nesse daqui. Outra coisa que é interessante. Do jeito que está aqui no mapa de Veitch, se aqui eu tenho A e aqui eu tenho A, eu traço uma linha aqui e digo que esses dois quadrados aqui do lado direito, eles dependem de A. Nesse outro lado aqui, esses dois quadrados dependem de A barra. Esse A barra é suprimido. A gente normalmente bota só a variável lógica no seu estado em nível alto. Então, aqui é só A. A gente suprime o A barra. Nesse caso aqui, ó, B está aqui em nível alto e aqui também em nível alto. Então, no meio, eu tenho B em nível alto. Então, eu passo uma linha aqui, passo uma linha aqui e digo que esses dois quadradinhos aqui dependem de B. Enquanto que esse quadrado aqui e esse quadrado aqui vão depender de B barra. Lembra que eu disse que o mapa tem uma estrutura circular? Pronto, se vocês observarem, aqui eu tenho, ó, 1, 0. E aqui eu tenho 0, 0. Se eu comparar daqui para cá, quantos bits variou desse quadrado para esse quadrado? Apenas 1. Apenas esse primeiro bit. Então, esse lado aqui, ó, do quadradinho, ele está colado nesse lado aqui do quadradinho. Vocês vão ver que isso se aplica tanto para esse mapa linear, como para o outro mapa quadrado. Bom, isso vai ser importante, principalmente quando a gente estiver trabalhando com mais e mais variáveis, certo? Bom, do mesmo jeito que é feito para linha, você pode observar que para coluna é a mesma coisa. Então, de onde a gente sempre deve partir? Ah, professor, eu não sei de onde eu devo partir para construir o mapa. Primeira coisa que vocês podem fazer, levantar o mapa auxiliar. Você nem disse aqui. Ó, você faz assim, traça os 4 quadradinhos. Eu sei que um do lado do outro só pode variar em 1 bit. Então, se eles só podem variar em 1 bit, eu sei que aqui é código Gray. Então, aqui eu sei que é 0, 0. Aqui é 0, 1. Aqui é 1, 1. Aqui é 1, 0. 0, 1, 3, 2. Pronto. Se eu tenho 0, 1, 3, 2, eu sei que aqui, ó, a primeira variável aqui e a primeira variável aqui estão em seu estado normal. Se a primeira variável do meu sistema é a variável A, então esse lado aqui corresponde a A. Pronto, passou uma linha aqui. Quando você passa uma linha aqui, você sabe que esse lado aqui é o A barra. Aqui, do mesmo jeito, ó, segunda variável agora. Eu já sei em que lado fica a minha variável A. Minha variável A corresponde a esses dois quadrados aqui desse lado, e a barra corresponde a esses dois quadrados aqui desse lado. E a B? Pronto, a B. Se você observar aqui, ó, B é a minha segunda variável, então aqui, ó, eu tenho B normal, e aqui eu também tenho B normal. Então, ó, passo uma linha aqui, passo outra linha aqui. O que tiver aqui no meio é B. O que tiver para o lado de cá é B barra, o que tiver para o lado de cá é B barra. Aqui é a barra. Pronto. Você construiu daqui, desse seu mapa auxiliar, você construiu o mapa de Veitch. A mesma coisa pode ser feita para o mapa de Carnot. Só que no mapa de Carnot, você analisa as duas variáveis juntas. A B, A, B, A, B, A, B, você só faz barrar o que precisar ser barrado. Certo? Vamos para a estrutura onde a gente tem a estrutura de quadrado mesmo. Nessa estrutura de quadrado, é melhor o mapa de Veitch, não necessariamente de Carnot. Quer dizer, é melhor o de Carnot, não necessariamente de Veitch. Por quê? Porque no mapa de Carnot a gente pode construir como uma tabela, onde
linhas vão representar a variável A, colunas vão representar a variável B. Se você tem aqui linhas, a primeira representa A barrado, a segunda representa A. Por quê? Porque a primeira daqui vai ser 0, a segunda 1. Então aqui, ó, 0, 1, aqui no B, 0, 1. Se você observar, quando eu botar aqui, ó, a combinação dos dois, aqui eu tenho 0, 0. Aqui eu tenho 0, 1. Aqui eu tenho 1, 0. Aqui eu tenho 1, 1. Daqui para cá, a gente mudou quantos bits? 1. Só esse bit aqui, ó. Daqui para cá, se a gente comparar aqui esses dois, a comparação é sempre feita horizontal ou vertical, nunca na diagonal. Então, ó, daqui para cá, 0, 0, 0, 1. Só mudou esse segundo bit. Daqui para cá, 0, 0, 1, 0. Só mudou o primeiro bit. Desse daqui, desse quadrado aqui, para esse quadrado aqui, 0, 0, 0, 1, para 1, 1, só mudou também o primeiro bit. E se eu comparar agora esses dois aqui, se vocês observarem, 1, 1 e 1, 1, quer dizer, 1, 0 e 1, 1, só mudou o segundo bit. Então, eu tenho só um bit mudando de um quadrado adjacente para outro quadrado adjacente. Certo? E se eu quiser, nesse caso aqui, ó, do jeito que está aqui, já é lógico, a gente consegue ver, né? Porque os quadrados, eles são adjacentes, a gente está vendo que não tem mais essa história da gente ter aqui, ó, essa coisa circular, né? Aqui a gente está vendo que se eu pegar esse quadrado aqui e esse quadrado aqui, eles, em essência, estão adjacentes. A gente pode dizer que esse lado aqui e esse lado aqui, eles estão colados. Se você fizer um círculozinho. No caso dessa estrutura aqui, você não precisa fazer isso, né? Ver essa observação. Então, vamos imaginar uma função qualquer aqui, ó. Eu peguei essa função aqui. A barra B ou AB. Qual era a tabela da verdade que ia me gerar esse resultado? Ó, se a gente pegasse aqui a tabela da verdade que vai gerar esse resultado, eu vou botar aqui, ó, A, B, a minha saída Z, tá aqui. Eu tenho aqui, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Para que essa saída aqui tenha sido considerado, aqui eu tenho 1, aqui é 0. Para que essa saída aqui tenha sido considerado, aqui é 0 e aqui é 1. Né, ó? Que minitermo é esse? Esse minitermo aqui é o A barra B. Que minitermo é esse? Esse minitermo aqui é o AB. Opa, botei a A. AB. Então, A barra B, AB. Se eu fizer isso aqui, né, pelo processo de simplificação, eu vou pegar esse minitermo e esse minitermo e vou realizar um ou. É o que tem aqui. Pronto. Então, essa função foi obtida a partir dessa tabela. Como é que eu chegaria nessa mesma função usando mapa de Veitch e Carnot? Bom, se vocês observarem, cada linha, eu tenho linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. Cada linha vai ser representada por um quadrado. Se eu escolher essa representação aqui, qual é o índice que tem nesse primeiro quadrado? O índice que tem aqui é o índice 0. Por quê? Porque aqui eu tenho 0, 0. Qual é o índice que tem nesse quadrado aqui? O índice que tem nesse quadrado é o índice 1, porque aqui eu tenho 0, 1. Ó, 0 daqui e 1 daqui. Qual é o índice que tem nesse quadrado? É o 2, porque aqui eu tenho 1, 0, por causa da coluna, ó, linha 1, coluna 0. Então aqui, ó, 1, 0. E aqui, linha 1, coluna 1. Eu tenho 3, 1 e 1. Então, esses são os índices que tem em cada um desses quadrados. Onde é que eu tenho 1 aqui? O que é que você vai fazer nesses quadrados? Você vai preencher esses quadrados com o valor da saída do circuito. Só que essa saída vai ser preenchida, ela tem que estar na posição correta. Então, aqui, ó, linha 0 tem que estar no quadrado do 0, linha 1 tem que estar no quadrado do 1, linha 2 no quadrado do 2, linha 3 no quadrado do 3. Só isso. O valor que tem aqui na linha 0 é 0. Então, eu venho aqui, ó, na posição 0, 0, que corresponde à linha 0, e coloco 0. Na linha 1, eu vou lá no quadrado que representa a posição 1 e coloco o valor que tem na linha 1. Na linha 1 tem aqui, ó, 1. Então, pronto, tá aqui, linha 1. Na linha 2, 1, 0, eu vou colocar aqui, ó, 0. Tá aqui, 0. Na linha 3, eu vou colocar o valor que tem aqui
na saída 3, que tá aqui, ó, 1. Pronto, beleza. Preenchi aqui o meu mapa de V de Carnot. E aí, a nossa expressão original era essa daqui. A gente sabe, né, que era essa daqui. Essa expressão aqui, ela podia ser simplificada? Bom, podia. A gente podia vir aqui e podia colocar, ó, B em evidência, A barra ou A. E isso aqui, a gente tem lá uma propriedade que diz que A barra ou A é igual a 1. Então, isso aqui, no fim das contas, nada mais é do que B end 1. Toda vez que eu faço B end 1, isso aqui é igual ao próprio B. Pronto, eu fiz essa dedução aqui. Essa dedução, por causa dessa expressão, é relativamente simples. Então, essa função aqui, que antes era representado por esses dois minitermos, eles foram simplificados e agora são representados única e exclusivamente por essa variável. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa minha tabela da verdade aqui, essa minha saída, ela depende apenas de quem? Da minha variável B. Ela não depende da variável A. Então, se você montasse o seu circuito e você simplesmente não ligasse A, o seu circuito ia funcionar do mesmo jeito. Por quê? Porque ele só depende de B. E é claro, dá para a gente ver isso aqui e aqui, ó, é bem lógico. B e Z são iguais. Independente da variação de A, B e Z são iguais. Então, a gente consegue ver que a nossa função, ela depende só de B. Mas isso é um caso, sim, muito simples. Como é que a gente obteria esse resultado usando o mapa de V de Carnot? Vamos analisar agora o mapa, para a gente ver essa mesma resposta. Ó, tem as regras. Que regras são? Primeira de todas as regras, sempre juntar o maior grupo possível de uns ou de zeros, que seja sempre múltiplo de 2 elevado a n. Então, se você observar aqui, eu tenho 2 uns e eu tenho 2 zeros. Eu vou pegar os uns. Por quê? Porque aqui eu já fiz usando os uns. Então, a gente vai pegar os uns para chegar nessa mesma resposta. Se eu pegar aqui, ó, qual é o grupo com a maior quantidade de uns que eu consigo juntar? Se eu pegar esses 2 uns aqui, ó, desses 2 quadrados, eu vou ter esse grupo aqui. Que grupo é esse? Pronto. O grupo que a gente vai dar uma expressão para esse grupo é o grupo que vai representar o meu circuito, a expressão do meu circuito. Por quê? Porque eu só tenho um grupo. Em outros circuitos, vocês vão ver mais de um grupo. Aqui a gente só tem um grupo. Que grupo é esse? Se você observar, esse grupo é o único grupo. A gente vai analisar ele como um grupo só. Esse grupo, ele está tanto em A barra como em A. Se um grupo está em uma variável barrada e essa mesma variável normal, isso quer dizer o quê? Que ele não depende dessa variável. Um grupo que está tanto em A barra como em A representa isso aqui, ó. Se ele está tanto em A barra como em A, ele não depende de A. Agora vamos ver aqui no caso de B. Esse grupo 1 aqui, esse primeiro grupo aqui, ele está em B barra? Não. Ele está só em B. Então, esse grupo aqui depende só de quem? De B. Não depende de A barra. Pronto. Isso aqui é a expressão que representa o meu circuito. Já que o mapa de V de Carnot, a gente só fez um grupo. É simples assim. Então, se você tivesse... Aqui a gente fez a simplificação, né? Saiu daqui todinho para chegar aqui. Se você tivesse feito essa tabela da verdade e tivesse desenhado esse mapa direto à tabela da verdade, você ia chegar direto nessa resposta aqui, sem precisar fazer minitermos. Era só botar aqui, ó, os valores. A gente tem só um grupo. Que grupo é esse? O grupo B. Do mesmo jeito aqui, ó, esse aqui é no mapa de Carnot. Do mesmo jeito aqui na representação linear no mapa de Carnot. Por que é que eu prefiro essa representação em quadrado? Porque fica, como eu falei, né? Fica mais fácil a gente visualizar. Aqui, ó, é a barra, aqui é A. Aqui é B barra, aqui é B. Aqui a gente precisa ver assim, ó, nas variáveiszinhas. Do mesmo jeito, ó, um único grupo com 2 elementos. Por que com 2 elementos? Porque 2 é múltiplo de 2 elevado a n.
Então, aqui, ó, juntei a maior quantidade de 1s que eu podia, que é múltiplo de 2 elevado a 1. Se você observar, a primeira variável sempre representa a segunda variável sempre representa B. Se você observar, na primeira variável que representa A, eu tenho aqui, ó, 0 e tenho aqui 1. Isso quer dizer o quê? Se ele está numa posição que a variável muda de 0 para 1, isso quer dizer que ele não depende dessa variável. Aqui, ó, ele está numa posição onde B permanece igual. E aqui eu tenho B barrado, ó, B barrado, B barrado. O meu grupo, ele está concentrado todo em B. Se ele está concentrado todo em B, que nome a gente vai dar a esse grupo? Esse grupo é o grupo B. E pronto. Como só tem um grupo, é assim que eu represento o meu F de AB. A, vírgula B. Essa é a expressão que representa a minha função. Bom, eu acho que alguém mandou uma mensagem. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, Luísa. Bem-vinda, Luísa. Boa tarde. Vamos voltar lá. Então, vamos continuar para uma estrutura agora com 3 variáveis. Percebam, com 2 variáveis é relativamente simples, porque você consegue colocar aqui, ó, as colunas bonitinho, né? Linha, coluna, com 2 variáveis, é um mapa de 2 por 2, fica bem fácil de você isolar as variáveis. Quando a gente parte para, ó, aqui outras expressões. Vamos imaginar que no meu mapa, os 1s estivessem concentrados aqui. Se eles estão concentrados aqui, eles estão concentrados só na coluna B. Isso quer dizer que a minha função depende apenas de B. Agora, se eles estivessem concentrados aqui, ó, se eles estivessem concentrados aqui, a minha função, ela ia depender exclusivamente de quem? De A barra. Por quê? Porque eles estão concentrados só na linha do A barra. Aí você diz, mas eles não, aqui eles não estão em B também? Por que aqui, ó, não é B barra e aqui não é B? Mas se o meu grupo, ele depende de B barra e de B, ele não depende de B. Por quê? Porque B barra ou B, isso aqui é 1. Então, ele não depende de B. Se ele está tanto na coluna do B barra como na coluna do B, o meu grupo, esse grupo aqui, ele não depende de B. Se ele está concentrado só em uma variável, em uma dependência, ele depende só daquela variável. Então, aqui, ó, a barra, ele depende só de A barra. Certo? Vamos para uma estrutura com 3 variáveis. Perceba que com 3 variáveis, aí já não é mais tão simples como com 2. Com 2, a gente botava aqui, ó, linha, coluna. Ficava fácil isolar as variáveis. Só que agora com 3, não dá mais para fazer no mapa de Carnot aquela separação que a gente fazia. Aí no mapa de Carnot, aí não tem boquinha. A gente pode fazer ele tanto assim, em estrutura de linhas, como assim em estrutura de colunas, no mapa de Carnot. No mapa de Veitch, do mesmo jeito, tanto em estrutura de linhas, como em estrutura de colunas. Porque eu sempre prefiro o mapa de Veitch ao invés do de Carnot. Porque no mapa de Veitch você sempre separa todas as variáveis. No de Carnot, não. No de Carnot, aqui, ó, tá AB e C. Aqui, agora, as linhas vão ser uma combinação de AB. Nas colunas, eu vou ter C. Então, aqui, eu vou ter as dependências em relação a AB, do mesmo jeito lá de quando a gente viu com 2 variáveis. Aqui, ó, 0, 0, isso quer dizer que tanto A como B são barrados. Aqui, ó, 0 e 1, A permanece barrado, B não está. Aqui, 1 e 1, eu tenho tanto A como B normal. Aqui, 1 e 0, A está normal e B está barrado. Se você observar isso aqui, o que a gente está vendo aqui é o que no mapa de Veitch está bem bonitinho separado nas variáveis aqui. Agora, olha o que é mais interessante. Se a gente colocar os valores que estão correspondendo a cada uma das posições desse quadrado, a gente vai ter mais uma representação do nosso código Gray. Olha o que a gente tem aqui, ó, 0, 1,
2, 3. Por que é que aqui não é 4 e 5? Porque se fosse 4 e 5 aqui, a gente ia ter variações de mais de um bit. Então, aqui fica 6, 7 e 4, 5. Ó, aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Daqui para cá, eu só variei um bit. Daqui para cá, eu só variei um bit. Daqui para cá, eu só variei um bit. Do mesmo jeito, daqui para cá, eu só variei um bit. Do mesmo jeito, daqui para cá, 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 daqui para cá. De um quadrado para o outro, só foi variado um bit. Certo? Então, para que você consiga separar as variáveis do jeito que está aqui, você precisa garantir que o índice de cada um desses quadrados aqui leve em consideração o código Gray. Então, aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 aqui embaixo, 6, 7. Certo? Então, cada um desses índices vai corresponder a uma das saídas da nossa tabela. Se a nossa função agora tem 3 variáveis, a gente vai ter 8 linhas, consequentemente, 8 quadradinhos. Cada uma das linhas, o valor que tiver aqui na saída, vai vir para cá. Vai vir para cá, vai vir para cá. Então, aqui é a posição V0, né? Esse aqui é o V0, aqui vai ser V0, o valor V0, aqui vai ser o valor V0. Certo? Então, aqui, ó, no mapa de Veitch, por que é que eu, como eu falei, né? Por que é que eu gosto? Porque as variáveis ficam todas isoladinhas. Então, aqui, ó, se você observar, tudo que tiver aqui em cima depende de A barra. Tudo que tiver aqui embaixo depende de A. Tudo que tiver aqui no meio depende de B. Tudo que tiver nessa primeira linha e nessa última linha depende de B barra. Tudo que tiver nessa coluna aqui depende de C. Tudo que tiver nessa coluna aqui depende de C barra. Pronto. Dá para construir tanto esse como esse outro aqui, levando em consideração sempre esse mapa auxiliar, que nada mais é do que o código Gray. Você pode construir ele tanto nesse sentido como nesse sentido. Se for nesse sentido, olha como fica. 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6. Mudou um pouquinho, né? 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6. Se você observar, essa construção aqui, ela está refletida aqui nesses bits e está refletida aqui nesses bits. Um exemplo. Vamos imaginar que a nossa tabela da verdade, quando a gente fizesse, a gente pega o resultado, os uns estivessem por aqui, assim, ó. Desse jeito que está aqui. A gente colocou na nossa tabela e ficou assim. Qual é a função que representa esse mapa de Veitch-Carnot? Né? Lembrem, o mapa de Veitch-Carnot é uma ferramenta para simplificar expressões lógicas. Então, a gente tem uma tabela, usa o mapa de Veitch-Carnot para obter a expressão mais simples associadas àquelas variáveis lógicas, certo? Lembrem, a gente sempre tem que juntar o conjunto com a maior quantidade possível, né, das saídas que a gente tem interesse. Então, se a gente escolher um como saída de interesse, né, ao invés de 0, se a gente observar aqui, eu consigo juntar um grupo com 4 uns. Quanto maior a quantidade de uns que eu coloco, quanto maior a quantidade, né, de termos de interesse que eu coloco no meu grupo, menor a dependência desses termos em relação à variável. Olha que interessante. Se eu pego esse conjunto aqui, ó, esse conjunto, ele depende de que variáveis? Ó, esse conjunto todo, ele está tanto em A barra quanto em A. Isso quer dizer o quê? Ele não depende de A. Aqui, ó, primeira variável é B, segunda variável é C. Primeira variável B não muda. B aqui é B. Ó, B e B. Aqui eu tenho B barra e B barra. Então, esse conjunto aqui todo, ele está no lado do B. Ele não está no lado do B barra. E aqui, ó, ele está tanto em C como em C barra. Se ele está tanto em C como em C barra, ele não depende de C. Se vocês observarem, esse conjunto aqui, pelo fato dele estar só em B, esse conjunto todo depende só de B. Aí vocês podem pensar, pronto,
esse conjunto aqui pegou esses 4 uns e ficou esse 1 aqui sozinho. Então, como ele está sozinho, eu vou pegar e vou ver, né, quais são as variáveis que esse quadradinho aqui depende. Lembrem, a gente tem sempre que juntar a maior quantidade de uns possível, mesmo que esse 1 esteja compartilhado em outro grupo. Aí você diz, professor, por que é que eu não posso pegar só esse 1? Vamos fazer uma análise? Se você pegar só esse 1 aqui, ele está na linha do A, mas ele não está na linha do A barra. Isso quer dizer que ele depende de A. Ele está na linha, ele está na coluna do B barra e do C barra. Ele não está em nenhuma outra, esse conjunto, lembrem, a gente sempre está analisando o conjunto. Esse conjunto aqui, ele está na linha do A e ele está na coluna do B barra e do C barra. Isso quer dizer que ele depende tanto de A, como de B barra, como de C barra. Então, se eu pegar só esse 1 aqui, sozinho, ele sozinho, as dependências que esse conjunto vai ter vão ser A, B barra, C barra. Isso quer dizer que esse 1 sozinho, ele depende de 3 variáveis. Esse conjunto aqui, sozinho, depende só de uma variável. Então, para que eu reduza a quantidade de dependências de variável que esse 1 tem, o que é que eu posso fazer? Juntar esse 1 aqui com esse outro 1. Gente, como assim, professor? Juntar esse 1 aqui com esse outro 1. Como é que pode isso? Olá, gente. Lembra que eu falei que as bordas, elas são continuação, que isso aqui é uma estrutura circular. Por que foi que eu falei isso? Se você observar aqui, eu tenho aqui, ó, 0, 0, 0. Aqui, ó, é 4. É 1, 0, 0. Nessa bordinha aqui, eu tenho 0, 1, 0, 2. E aqui no 6, 1, 1, 1, 1, 0. Tem aqui, ó, 1, 1, 0. Se eu pegar essa borda aqui, ó, essa borda aqui, e essa borda aqui, e eu analisar, opa, de uma borda para outra, daqui para cá, quantos bits mudaram? Apenas um. Daqui para cá, quantos bits mudaram? Apenas um. Então, isso quer dizer que essa bordinha aqui está colada nessa bordinha. Se está colada nessa bordinha, esses dois uns, esse 1 e esse 1, eles estão juntinhos. Se eles estão juntinhos, eu posso formar um grupo com esses dois. Mas esse 1 aqui não já está nesse grupo grande? Não tem problema. A gente pode compartilhar. Não tem problema nenhum, a gente pode compartilhar. Se você pegar agora esse 1 com esse 1, fizer esses dois grupos, esses dois uns aqui, fizer um grupo único, olha a diferença que vai proporcionar. Se eu pegar esse 1 aqui e esse 1, eles continuam na linha só do A. Se eles estão na linha do A, esses dois grupos dependem de A. Agora, olha que interessante, em relação a B. Se esse grupo está aqui e está aqui, ó, aqui eu tenho B barra e aqui eu tenho B. Se esse grupo está tanto em B barra como em B, ele não depende de B. Mas ele está em C barra aqui e aqui ele também está em C barra. Então, esse grupo aqui, que agora é feito por esses dois uns, vou até pegar aqui essa linha aqui, esse grupo aqui, ele nada mais é do que A, C barra. Então, qual é a função que descreve esse mapa? Nada mais é do que B ou A, C barra. Pronto. Se você quiser, você pode pegar, vou fazer o processo inverso agora, né? Obter a tabela da verdade a partir daqui e simplificar até chegar nessa expressão. Essa expressão é a expressão mais simples que você vai obter a partir dessas saídas aqui e das três variáveis. Percebam, quanto menor a quantidade de uns no grupo, maior a dependência dele em relação às variáveis. Professor, outra dúvida. Se eu tivesse escolhido
Não, eu não vou utilizar esse 1 aqui. Eu vou pegar esse grupo e trabalhar com ele sozinho, e depois eu vou pegar esse outro grupo, esse 1 aqui sozinho, e vou botar. A minha expressão, ela vai ser B ou A, B, C, aqui barrado. Vai ser essa daqui. Essa expressão está errada? Não. Ela não está errada. Se você aplicar as entradas nessa expressão, ela vai produzir essas saídas aqui. Do mesmo jeito que essa expressão aqui vai produzir. Do mesmo jeitinho. Ah, professor, então não é mais fácil não a gente trabalhar com só esse bicho aqui isolado, sem precisar pensar em o que é que está do lado do que. Percebam, o fato dela não estar errada não quer dizer que ela é a expressão mais simples. Aqui eu preciso de uma AND de 3 entradas e 2 inversores. Aqui eu preciso de uma AND de 2 entradas e um inversor. Essa expressão é a expressão mais simples de todas. Essa daqui é uma expressão que você pode chegar quando você está fazendo aquela simplificação, usando postulado, propriedade, identidade, essas coisas tudo. Certo? No fim das contas, o que você tem que chegar para que o seu projeto ele seja o mais simples possível, consequentemente mais barato, consuma menos, todo esse lereado que eu venho falando há algum tempo, você precisa sempre montar grupos com a maior quantidade de uns possíveis e que seja múltiplos de 2 elevado a n. Então, ó, do jeito que foi feito aqui, essa expressão é a mais simples. Eu tenho um conjunto com 4 uns e um conjunto com 2 uns. Sempre 2 elevado a n. Outro exemplo, tá aqui, ó. Às vezes pode acontecer isso. A gente tem aqui, ó, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Se vocês observarem, eu não consigo juntar, lembrem, a gente só faz grupos com quadrados adjacentes. Então, é sempre na horizontal ou na vertical. Você não pode fazer grupos na diagonal, certo? Então, se a gente observar aqui, ó, eu podia pegar, ó, esse grupo aqui, ó. Não é um grupo grande? Não tem 3? Só que 3 não é múltiplo de 2 elevado a n. Então, eu não posso pegar 3 uns. Eu vou pegar aqui, ó, esses 2 uns. Depois eu compartilho esse 1. Pego esses outros 2 uns. Depois eu compartilho de novo esse 1. Pego esses outros 2 uns. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter 3 grupos. Cada um com um minitermo associado a ele. E aí, a minha expressão de saída vai ser a soma desses minitermos. Que minitermo é o desse grupo aqui? Esse grupo aqui, que tem esses 2 uns. Pronto, ele está aqui, ó, tanto em B, ele está só em B, e ele está só em A. Então, ó, esse grupo aqui, a gente já conhece, né? Esse grupo aqui, ele nada mais é do que um grupo que depende de A, porque ele está só em A, ele não está em A barra, e ele depende só de B, porque ele está tanto em C como em C barra. Então, esse grupo é o AB. Esse daqui. Esse outro aqui, ó. Esse grupo aqui continua só em A. Ele depende só de A, porque ele está só aqui nessa linha de baixo. E ele está tanto em B barra como em B. Então, ele não depende de B. E ele está só em C, ó. C. C aqui é C. Aqui é C barra, aqui é C barra. Então, ele está só em C. Então, ele é AC. Mais uma vez, por que ele não depende de B? Porque aqui, essa primeira variável aqui, ó, que depende, que é B, que representa B, ela variou. Ela saiu de 0 e foi para 1. Se ela saiu de 0 e foi para 1, e a variável, o grupo, permaneceu com o valor 1, isso quer dizer que ele não depende de B. O grupo permaneceu com o valor 1. Porque eu não selecionei só o grupo que tem uns. O conteúdo lá do grupo é um só, 1. Se o conteúdo do grupo não muda com a variação, com a mudança da variável, isso quer dizer que ele não depende daquela variável. Então, aqui esse grupo é o grupo AC. Esse grupo aqui de cima,
Ó, esse grupo aqui de cima, ele está tanto em A barra como em A. Então, ele não depende de A. Ele está só nessa coluna, só nessa coluna. Se ele está só nessa coluna, ele depende de B e depende de C. Depende de B e depende de C. Então, esse grupo aqui é o grupo BC. Então, qual é a expressão que a gente tem? Qual é a expressão, no fim das contas, que vai representar esses três grupos? A expressão que vai representar esses três grupos vai ser AC, ou AB, ou BC. Professor, assim, não querendo julgar, o senhor não disse que ele sempre nos dá a expressão mais simples? Correto. Disse que ele sempre dá a expressão mais simples. Mas, olhe, se o senhor observar, eu podia botar aqui, ó, A em evidência e fazer aqui, ó, C ou B. E aí eu fazia aqui mais um ou BC. Essa expressão aqui não é mais simples do que essa daqui, não? Você vai observar que essa expressão aqui, ela é equivalente a essa em relação à quantidade de portas lógicas, né? Aqui a gente tem uma AND, e essa, na verdade, é uma AND com o resultado de uma OR, né? E outra OR com outra AND. Aqui eu tenho 3 ANDs e 2 OR. Então, aqui eu tenho uma AND, uma OR, uma OR, uma AND. Quantas portas aqui? Opa. Uma, duas, três, quatro. Quatro. Fica uma porta a menos. No fim das contas, isso aqui ainda é um pouquinho melhor, mais otimizado do que você implementar diretamente essa daqui. Por que é que isso aconteceu? Porque a gente está compartilhando aqui mais de uma vez esse único. Vocês vão ver que isso vai acontecer em alguns casos. Porta, como é? Estrutura com 3 variáveis, né? O mapa com 3 variáveis. Beleza, e se for um mapa com 4 variáveis? Bom, mais uma vez, o mapa com 4 variáveis. Daqui para frente, já não é segredo. Daqui para frente, vocês já perceberam qual é o ritmo da coisa. A gente tem sempre que montar o nosso mapa, levando em consideração o quê? O nosso código Gray. A variação de um quadrado para outro tem sempre que ser de apenas um bit. Se a gente pegar o nosso mapa auxiliar, vocês vão observar que nós temos aqui, ó, num mapa com 4 variáveis, que é o maior, que é um mapa grande, você vai ter aqui, ó, 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6. Aí agora, ó, pulou 12, 13, 15, 14, 8, 9, 11, 10. Por que esses valores aqui? Porque a gente seguiu o código Gray. Com o código Gray, se você observar, se eu pegar aqui, ó, esse valor que tem aqui, ó, aqui é 1, 1, 0, 1. Que valor eu tenho aqui? 0, 0, 1. Que valor eu tenho aqui embaixo? 13. Alguém lembra quanto é 13? Aqui eu tenho 0, 1, 0, 0, já que são 4 variáveis. Aqui eu tenho 0, 1. Opa, falta um 0 aqui, né? São 4 variáveis. 3 é 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1, perfeito. 7, ó, 1, 1, 1, 1. Compare esses 5 aqui, ó, daqui para cá. Quantos bits mudou? Só esse primeiro. Daqui para cá, quantos bits mudou? Só o último. Daqui para cá, quantos bits mudou? Só esse segundo. Daqui para cá, quantos bits mudaram? Só esse. Eu falei segundo, mas na verdade é o terceiro, que a gente sempre vê da direita para a esquerda. Daqui para cá, só mudou quem? Só mudou o segundo aqui, ó. Esse daqui. Então, sempre de um quadrado para o outro, a gente está mudando apenas um bit. É por isso que a sequência dos números que fica aqui dentro é uma sequência meio estranha. Mas sempre tem uma coisa em comum. O 0 está sempre nessa posição aqui. O 0 está sempre nessa posição aqui. Certo? Se você observar, esse mapa aqui é o mapa de Veit,
quer dizer, é o mapa de Carnot, esse mapa aqui é o mapa de Veitch. Aqui embaixo fica fácil a gente visualizar. Tudo que tiver aqui para baixo é A. Tudo que tiver aqui para cima, em relação a essa linha do meio aqui, é a barra. Tudo que tiver aqui no meio é B. Tudo que tiver nessa linha de cima e nessa linha de baixo depende de B barra. Tudo que tiver nessas duas colunas aqui depende de C. Tudo que tiver nessas duas colunas aqui depende de C barra. Tudo que tiver nessas duas colunas do meio depende de D. Tudo que tiver nessa primeira coluna e nessa última coluna depende de D barra. Se você povoar aqui o binário referente a esses valores aqui, você vai ver essa formação aqui, essa estrutura dessas variáveis. Certo? Exemplo. Se a gente pegar aqui, ó, isso aqui era um mapa. Muitas vezes vocês vão ver isso. A gente suprime o zero para não poluir o mapa, né? Então, tipo, eu boto só os uns no mapa. Se eu escolhi fazer o mapa com uns, eu boto só os uns no mapa. Então tá aqui, ó, 1. E aí, qual é a função que representa esse mapa? Bom, fácil. Eu juntei aqui, ó, esses 4 uns aqui no meio. Qual é o minitermo associado a esses 4 uns? Vamos ver se vocês já se tocaram. Já desenrolaram. E aí? BD. B e D. Por que B e D? Se vocês observarem, a gente sempre analisa o conjunto. Esse conjunto aqui, ele está tanto em A como em A barra. Então, ele não depende de A. Ele está aqui, ó, esse conjunto, tanto em C como em C barra. Essas duas colunas aqui, ó, são de C. Essas duas aqui são de C barra. Se ele está tanto em C como em C barra, ele não depende de C. Ele está aqui no meio. Aqui no meio é só B. Ele está no meio tanto nas linhas como nas colunas. Aqui é B e aqui é D. Então, ele só depende de B e D. O minitermo associado a esse conjunto é B e D. E a esse daqui, que está sozinho aqui, sozinho, jogado às moscas, esse bicho aqui. Quem é o minitermo associado a esse único um aqui, que é um conjunto? Por que é que eu não posso pegar aqui e juntar? Lembrem, né? Não posso fazer isso aqui, ó. Porque isso aqui não pode, gente, não pode. Por que é que não pode fazer isso aqui? Porque é só adjacente. O adjacente, no mapa de Veitch-Carnot, ele é o que está na horizontal ou na vertical, horizontal, né? Nunca na diagonal, certo? Então, aqui, esse 1 não tem boquinha. Ele vai ficar solto, vai ficar sozinho. Quem é o minitermo associado a esse 1? E aí? A, B barra, A, C, D B barra. barra, C, D barra. Olha que interessante. Quanto menor a quantidade de uns, quanto menor a quantidade de uns, maior a quanto menor a quantidade de uns, quanto menor o tamanho do meu conjunto, quanto menor o tamanho do meu conjunto, se o meu conjunto só tiver uma unidade, ele vai depender de todas as variáveis. Vai depender de todas as variáveis. Quanto menor a quantidade de elementos no meu conjunto, maior a dependência dele de variáveis. Por isso que a gente tem sempre que juntar a maior quantidade de elementos num conjunto. Então, vamos aloprar aqui, eu vou sair e vou entrar de novo, só para ele limpar. Vamos imaginar que eu tivesse um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. E eu pegasse agora esse conjunto aqui, ó, todo. Esse conjunto. Eita, meu Deus do céu. Esse conjunto todinho aqui agora. Tá. Esse conjunto aqui seria representado por B. Única e exclusivamente B. Por quê? Porque esse conjunto aqui, ele só está em B. Ele está tanto em C como em C barra, então ele não depende de C. Ele está tanto em A como em A barra, então ele não depende de A. E ele está tanto em D como em D barra. Ó, D barra aqui, ó. Então ele não depende de D.
ele depende só de B. E se a gente fizesse o caso mais extremo? Se toda a minha tabela da verdade, se você tivesse uma tabela da verdade em que todas as saídas fossem 1, qual seria a função que ia descrever? Se eu tivesse aqui função de A, B, C e D, qual seria a minha função de A, B, C e D se todas as minhas saídas da tabela da verdade fossem 1? Qual seria a expressão da minha função? Essa é interessante. Eu não sei como representar isso, mas eu chutaria 1, mas eu não sei representar. Eu só sei que ele sempre vai estar ligado. Se a sua saída é 1, independente da combinação de entradas, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a sua saída não depende de nenhuma variável. Então, a sua função é representada por um valor fixo, 1. Do mesmo jeito se ela fosse 0. Né? Se todo mundo aqui fosse 0. Isso quer dizer o quê? Que se você tem um circuito que tem lá milhares de entradas e a sua saída é sempre 1, você não precisa disso aqui. Você pode ligar o seu circuito, a sua saída, diretamente no VCC, na alimentação, já que a sua saída é sempre 1. Não se engane, não. A gente vai ver um exemplo bem interessante em relação a isso aqui. O exemplo que a gente vai fazer vai ser uma coisa, não vai ser isso aqui, obviamente, mas vai ser um negócio mais ou menos nessa linha. Olá, se eu tiver, aqui um exemplo, né? Se eu tiver um conjunto que é desse jeito aqui, ó. Esse conjunto é representado por esse mini termo. Se eu tiver esse conjunto aqui agora, tá lá, ó. Esse conjunto é representado por esse mini termo. Olha que interessante aquela história do, né, ser circular, de uma borda ser ligada na outra borda. Isso funciona tanto para as laterais como para cima e baixo. Ó, tanto nas laterais como para cima e baixo. Se você pegar aqui, ó, 0, 0, 0, 0, se você olhar aqui é 1, 0, 0, 0. Só mudou um bit daqui para cá. Isso quer dizer que essa bordinha aqui e essa bordinha aqui estão coladas uma na outra. Se você fizer isso para esse quadrado, esse quadrado, esse quadrado, esse quadrado, esse quadrado, esse quadrado, vocês vão ver que eles são iguais. Isso quer dizer o quê? Que eu posso pegar esse grupo de 2 e juntar com esse grupo de 2 e formar um grupo único com 4 uns, que vai ser representado por isso aqui. E outro caso extremo, se eu pegar, ó, só as quinas, é a mesma coisa. Você está variando daqui para cá um bit, daqui para cá um bit, daqui para cá um bit, daqui para cá um bit. Então, essas quinas aqui, dá para você fazer um grupo só, né, com 4 uns, e vai ser representado por esse mini termo. Então, aí é outro exemplo com 4 variáveis. Certo, gente? E se tivesse esse caso aí? Né? Como é que seriam as expressões para isso aqui? Né? Para esse primeiro caso aqui. Bom, aqui está mais ou menos fácil, né? Ó, eu tenho um grupo grande aqui. Aqui do mesmo jeito, ó, eu tenho um grupo grande aqui. E eu tenho um grupo grande aqui. Aqui eu tenho, ó, esse bichinho aqui, ó, que está isolado, né? E tenho ele que está isolado. Por sorte nossa, ele está aqui no cantinho. Se ele está aqui no cantinho, eu posso juntar ele, esses dois aqui, obviamente, mas eu posso juntar também ele compartilhando esses daqui. Então, eu tenho esse grupo aqui, e eu tenho um grupo que é esse, esse, esse e esse. Esse grupo aqui maiorzão, quem é que representa ele? Bom, se você olhar, ele está em C,
e C. D e D barra, isso quer dizer que ele não depende de D, esse grupo aqui, ele só depende de C. E ele está tanto em A barra como em A, e ele está tanto em B barra como em B. Tanto em B barra como em B. Ó, esse grupo maior. Se ele está tanto em A barra como em A, tanto em B barra como em B, ele não depende nem de A nem de B. Então, esse grupo grande aqui com 8 uns só depende de C. E esse outro grupo aqui que tem 4 uns. Bom, esses 4 uns, eles estão aqui, ó, tanto em C barra como em C. Então, ele não depende de C. Mas ele está em D barra e aqui em D barra. Mas não está em D. Então, ele depende de D barra. Eu já sei que ele depende de D barra, esse grupo. E aqui, ó, nas linhas, eu analisei nas colunas, né? Esse grupo nas colunas. Agora eu vou analisar nas linhas. Se você observar, ele está tanto em A barra como em A, então ele não depende de A, e ele está em B barra aqui e B barra aqui, então ele depende de B barra. Então pronto, a expressão que descreve essa saída aqui, né? Ela nada mais é do que C ou D barra, B barra. Nesse segundo aqui chorou, né? Só alegria. Por quê? Porque a gente sabe que essa borda aqui e essa borda estão uma do lado da outra. Então eu posso pegar esses dois grupos e tratar eles como um só, com 8. E aí, ó, se você observar, esse grupo aqui, ele tá em D barra e aqui em D barra, e ele tá em C barra e em C. Então ele não depende de C. Nas colunas, ele depende só de D barra. E aí, ó, nas linhas, se você observar, esse grupo aqui, ele está tanto em A barra, como em B barra. Se ele está tanto em A barra como B barra, ele não depende nem de A, nem de B. Então, olha que interessante. Esse grupo aqui, essa estrutura aqui, ela depende única e exclusivamente de D barra. Então, a expressão aqui nada mais é do que D barra. Só isso. Então, tipo, imaginem se vocês tivessem que colocar isso aqui como vários minitermos numa tabela, uma tabela com 16 linhas, e tivessem que simplificar aqui, ó, porque aqui se você tem 8 uns. Cada um, lá na sua tabela da verdade, se você fosse por simplificação da expressão, cada um desse aqui corresponde a um minitermo. Então, você teria 8 minitermos, que você ia ter que colocar lá os 8 minitermos, fazer meio mundo de combinação, até simplificar e chegar e perceber que, no fim das contas, o seu circuito ele só depende de D barra. Nem depende de A, nem depende de B, nem de C. Só depende de D barra. Certo? Beleza. E se for um circuito, se for um problema com 5 variáveis? Se o problema agora não tiver só 4, se ele tiver 5 variáveis. Bom, primeira coisa que a gente faz, divide para conquistar. A gente vai pegar o nosso problema e vai dividir um conjunto que depende só de A barra e um conjunto que depende só de A. Então, aqui, a gente vai pegar todas as saídas que estão associadas a A barra, e aqui a gente vai pegar todas as saídas que estão associadas a A. E aí, ó, mais uma vez, código Gray. 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, aqui 12, 13, 15, 14. Aqui a gente vai ter 16 saídas. Não são 5 variáveis, então tem que ter 32. Aqui, 16 linhas, né? E aí, aqui as outras 16 linhas para completar o 32, que vem 16, 17, 19, 18, até chegar no 28, 29, 31, 30. Você vai botar todas as linhas, né, o valor de cada linha em cada um desses quadradinhos aqui. Quando você fizer isso, aí você vê, né, que isso aqui é A barra e isso aqui é A, e aí vamos ver um exemplo. Se a gente pegar, né, botar lá no nosso conjunto, e aí a gente tiver
um conjunto aqui, por exemplo, esse conjunto aqui. Esse conjunto, ele está tanto desse lado, como desse lado. Se ele tiver desse lado e desse lado, se ele tiver dos dois lados, isso quer dizer que ele não depende de A. Por quê? Porque esse lado aqui é o lado do A barra, esse lado é o lado do A. Se o mesmo conjunto tiver tanto desse lado como desse lado, isso quer dizer que ele é independente da variável A. Se ele só estiver desse lado, né, como esse conjunto aqui, ele depende de A barra. Se ele só estiver desse lado, ele depende de A. Então, para ele ser independente de A, ele tem que estar nos dois lados, tanto em A barra como em A. Se ele só tiver em um dos lados, o conjunto que você fizer, isso quer dizer que ele depende de uma das condições da variável, né? Ou ela barrada ou ela normal. Certo? Então, ó, esse mapa com 5 variáveis já é um caso extremo, né? Já é um mapa com uma tabela com 32 linhas que você precisa simplificar. É impossível, professor? Professor, a gente pode encontrar com isso aí? Pode, não se enganem, não. Tem circuitos que são relativamente simples e que têm, né, muitas entradas. Tem mais do que 5 variáveis de entrada, né? Mas vocês vão ver que quando a complexidade começa a aumentar, normalmente a gente começa a buscar soluções modularizadas. Então, a gente analisa um pedaço do circuito, depois analisa outro pedaço do circuito, depois vai construindo, né, o circuito como um todo baseado em módulos. Né? Beleza, vamos pensar agora. E os maxitermos? Né? E se a gente tivesse escolhido, ao invés de analisar os conjuntos de uns, se a gente tivesse escolhido pegar aqui, ó, se a gente pegar só isso aqui, a gente só ia ter um conjunto. Se a gente quisesse pegar uns, a gente ia ter, ó, esse conjunto aqui, que eu consigo juntar 4, e, ó, outro conjunto aqui, ó, eita, meu Deus do céu, outro conjunto aqui, que eu consigo juntar 4 também. Então, eu ia ter pelo menos 2 conjuntos de uns. Eu já sei como é que faz, beleza, não tem problema nenhum. Mas e se eu quisesse fazer só uma saída com os maxitermos? Como é que eu minimizaria? Gente, do mesmo jeito. Enquanto aqui você está trabalhando com soma dos minitermos, aqui você vai estar trabalhando com o produto dos maxitermos. Então, aqui você vai estar fazendo uma relação de ou, ao invés de uma relação de and entre as variáveis. Mas aí você produz a saída da mesma forma, certo? Então, tá aqui, ó, linha 0. Se você estiver trabalhando com minitermo, isso vai ser associado a esse tipo de expressão. Se você estiver trabalhando com maxitermo, a esse tipo de expressão. Nada mais é do que a aplicação direta dos teoremas de De Morgan. Bom, então aí, para obter isso aí, a gente só precisaria observar, né, a conversão do que seria os minitermos, o maxitermo, né? Então, a gente tem aqui, você podia ter o M0 aqui, ele seria A ou B ou C, o M1, A ou B ou C barra. No caso, C barra, porque ele está aqui, ó, tanto no lado do C, né, como no lado do C barrado. Quando você fizer a simplificação, né, no fim das contas, é isso aqui, ó, A ou B. Esse conjunto aqui, ele é representado por isso aqui, A ou B. Se a gente pegar os minitermos isolados, é isso aqui, ó, esse minitermo é esse aqui, esse minitermo, esse maxitermo é esse aqui. Se você pegar só o zero, é esse aqui. Se você pegar só esse zero, é esse aqui. Se você pegar os dois, né, esse conjunto aqui, ele nada mais é do que A ou B, certo? Porque ele está aqui, ó, B barrado aqui, B barrado aqui, e ele não depende de C, porque ele está tanto em C como em C barra, e ele está só na linha do A, né? Aí você diz, oxente, mas do A barrado. Aí você diz, oxente, mas ele não está tanto no B barrado como no A barrado? Só que lembra, é o maxitermo. O maxitermo é a aplicação direta do teorema de De Morgan. O teorema de De Morgan é o complemento do
o complemento da soma é igual ao produto dos complementos. E vice-versa. O produto dos complementos é igual ao complemento da soma. Então, por isso que ele não fica barrado aqui, nos maxitermos. Certo? Opa, então tá aqui, ó. Eu acabei de falar, né? Por isso que ele fica não barrado. Bom, isso aqui é outra coisa que a gente vai analisar um pouquinho mais na frente. É o não importa, o don't care. O don't care nada mais é do que eu estou projetando um circuito e eu tenho um conjunto de entradas. Vamos imaginar uma situação. Eu tenho uma calculadora, a minha calculadora, ela recebe 4 bits de entrada. Só que os símbolos que vão aparecer na minha saída, eles são símbolos que só vão de 0 a 9. Mas eu sei que com 4 bits, eu poderia representar 10, 11, 12, 13 até o 15. Só que eu não tenho como representar o símbolo na calculadora do 10 com um dígito só. Então, eu posso fazer um circuito que simplesmente desconsidere, né? Não quero saber disso aí. Independente do que for lá na minha saída, eu não vou colocar alguma coisa como louca. Louca não, vou colocar um valor fixo na minha saída, a depender do que forem os valores de entrada. Bom, esse tipo de circuito, ou esse tipo de estrutura, quando a gente fala do don't care, isso quer dizer que o valor que vai aparecer aqui é você que vai escolher. E ele não é um único para o mapa todo. Tipo, se eu disser, eu quero que x seja igual a 1. Esse x, ele não precisa ser 1 aqui e aqui. Eu posso dizer que eu quero x igual a 1 aqui, e aqui eu quero que x seja igual a 0. Isso não importa. Então, por que é que isso é interessante? Porque isso permite você fazer esse tipo de coisa, né? Eu posso usar só esse conjunto aqui e representar o meu circuito apenas por esse conjunto aqui, que vai ser C, e posso simplesmente ignorar esse X aqui, porque eu assumi que esse X aqui nessa posição vai ser 0. A gente vai ver com mais detalhes isso mais na frente, porque tem circuitos mais específicos que trabalham com essa ideia do não importa, né, do don't care. Beleza. Vamos para uma questão de prova. Um exemplo. Esse exemplo aí foi de uma prova que eu apliquei para os meninos. Eita, meu Deus do céu, faz tempo, foi um bocado de tempo. Mas esse exemplo é bem interessante. Vamos ver aqui e é um exemplo, assim, uma questão completamente elaborada, baseada na vida real, né? Estava no supermercado, e aí eu vi na verdade não foi nem eu, foi o professor Lucas, estava no supermercado, e viu uma caixa com um inseticida, né? Uma caixa de inseticida, de um SBP da vida. E na caixa tinha uma informação bem interessante, essa daqui. O fabricante de inseticidas era a SPP mesmo. Tem um modo bastante peculiar de definir como o seu produto deve ser usado. Aí o que é que acontece? Vamos imaginar que isso aqui é um caso de lógica. Considere que a gente precisa construir um circuito lógico para controle de potência desse produto aqui, o novo SBP multi-inseticida automático. Esse era o produto, que oferece proteção contínua e automática contra os insetos. Esse é o anúncio que tinha lá no negócio, né? Aí, ó, assuma como entradas do sistema, área, ventilação e eu botei aqui verão, mas na verdade como é o season, né? A temporada do ano, né? Se é inverno ou se é verão. Sendo essas assumindo apenas 2 estados. Cada uma dessas variáveis, ela só tinha 2 estados, 2 situações. A saída do sistema é representada pelo nível de intensidade do dispositivo. E esse nível de intensidade também só pode assumir 2 valores. Construa, a primeira coisa da questão era, construa a tabela da verdade desse sistema, a partir da imagem 1, está no próximo slide. Projete e simplifique o circuito lógico de controle de intensidade. Então é o seguinte,
Oxe, cadê a imagem? Não acredito que a imagem não apareceu. Sumiu. Oh, meu Deus do céu. Não está aqui, mas espera aí. Ela vai aparecer. Disse. Pronto, apareceu. Só que aqui ela vai ficar pequenininha porque eu vou trabalhar com... Vou fazer o seguinte, deixa eu minimizar isso aqui. Vou botar isso aqui, porque aí a gente começa a escrever aqui. Pronto. Então, vou tentar aumentar aqui. Pronto. Essa era a imagem que tinha na caixa do inseticida. Aí, olha que interessante, né? Na caixa do inseticida. A gente tinha área, se você observar, só tem duas opções de área. Ou a área é 15 metros quadrados, ou a área é 20 metros quadrados. Também só existem duas opções de temporada. É verão, sim ou não? Então, tipo, ou é verão ou não é. Ele não considera as outras. Ou é verão ou não é. E aí ele tem também só duas opções de ventilação do ambiente. Ou é pouco ventilado, ou é mais ventilado. Pronto. Então ele tem essas três variáveis: área, ventilação e verão. E com essas três variáveis, ele controla o nível de intensidade. Ou é alto, ou é médio. Não tem baixo, não. Ou é alto, ou é médio. Então, você tem que fazer um circuito que controle. Então, imagine que você tem uma peça lá que você plugou na tomada. E aí, baseado nessas informações aqui, área, ventilação e verão, esse dispositivo ele vai mandar, sim, uma quantidade de inseticida para o ambiente mediana ou uma quantidade alta de inseticida. Certo? Então, como é que seria esse circuito? Primeira coisa que pede na questão, né? Construa a tabela da verdade. Certo? Então, isso é a primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos construir a nossa tabela da verdade. E a nossa tabela da verdade, a gente tem três variáveis: área, a outra, ventilação, e a outra, verão. O que é que eu vou fazer para facilitar a nossa vida? Eu vou pegar aqui, ó, vou construir uma tabelinha auxiliar, onde eu digo que 20 metros quadrados, 15 metros quadrados, 20 metros quadrados corresponde a 1, 15 metros quadrados corresponde a 0. Certo? Professor, na prova, se eu tivesse trocado, tinha algum problema? Zero problema, né? Zero problema. Você podia fazer do jeito que você quisesse, contanto que você chegasse na resposta correta e que, mesmo que você troque isso aqui, vai chegar na resposta correta. Vamos ver. Ventilação. Ventilação é pouco ventilado, pouco ou mais. Eu vou botar assim. Aí eu vou botar aqui, ó, pouco ventilado é 0, mais ventilado é 1, certo? E por último, verão, sim ou não? Aí, ó, sim é 1, não é 0. Pronto, certo? Essa daí é a nossa tabelinha de auxiliar. E aí vamos fazer uma brincadeira. Vamos observar, a gente sabe que o nível de intensidade... Ah, outra coisa, intensidade, né? Eu vou botar aqui a intensidade alto ou médio. Alto ou médio. Aí aqui, médio é 0, alto é 1. Pronto, vou fazer desse jeito aqui para facilitar nossa vida. Essa daqui é uma tabela auxiliar para esse processo. Aí aqui eu vou colocar aqui, ó, intensidade. Opa, intensidade. Pronto. E aí, essa nossa tabela, né, ela tem aqui todas essas variáveis. Eu vou botar essas linhas aqui. Eita, meu Deus do céu, essas linhas estão uma moléstia. Então, tá aqui, intensidade, isso aqui deveria ser... Perceba, se tem três variáveis, a gente vai ter
quantas linhas? 8 linhas, né? Então, eu vou botar aqui, vou preencher aqui assim, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Pronto. 4, 4, 8. Então, eu sei que está tudo certo. Isso aqui são todas as combinações possíveis. E a intensidade? Bom, agora a gente só precisa ver essas combinações aqui e ver com essa tabela como é que vai ser a intensidade, certo? Então, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando a área é 0, ou seja, quando a área é 15, então é desse lado aqui, certo? Esses primeiros 4 vão ser todos aqui desse lado. Quando a área é 15, vamos ver. Quando a ventilação for pouco, né? Tá aqui, ó, 0 e 0. Quando a ventilação for pouco, 0 e 0. Aí a gente vai olhar verão. Verão aqui é 0, que é não é verão, e sim é verão. Como é que é a intensidade? Bom, se você observar, área aqui 0, pouco ventilado, né? Que é aqui ventilação 0. E aqui, ó, verão, sim e não. Quando o verão é não, que corresponde aqui ao 0, a minha intensidade é médio. Então, a minha intensidade aqui é 0. Quando o verão é sim, a minha intensidade é alto. Então, aqui é 1. Pronto. Vamos para a próxima parte aqui da tabela, que é o mais ventilado. O mais ventilado é quando a ventilação é 1 aqui, né? Então, aqui, ó, mais ventilado, do mesmo jeito, verão sim ou não. Quando aqui, ó, o verão for não, que é aqui nessa situação aqui, ele é médio. Quando o verão for sim, aqui é alto. Então, aqui, ó, 0 e 1. Aí agora vamos para a gente já preenche, já pegou aqui os dados dessa parte da tabela, agora vamos para os dados dessa parte dessa tabela aqui, ó, que é quando a área é grande, né, o 20. Aí do mesmo jeito, mais ventilado, pouco ventilado. Vamos começar pelo pouco ventilado, porque está aqui, ó, 0, 0, que é o pouco ventilado. Verão, sim ou não, quando é não, é médio, quando é sim, é alto. Aqui, ó, verão, não, então é 0, quando é sim, é alto. E aqui do mesmo jeito, mais ventilado, que é quando é 1 e é 1, aqui, ó, verão, sim, é alto, não é baixo. Então, aqui, ó, 0 e 1. Pronto, pessoal. Se vocês tivessem que fazer um circuito, né, o objetivo dessa questão aqui é, eu vou até voltar aqui a questão. Opa, deixa eu minimizar aqui o tamanhozinho, para a gente ler de novo. Assuma como entrada, sendo essas assumindo tal, construa a tabela da verdade desse sistema a partir da imagem 1. Tá aqui. Primeira parte, beleza. Projete e simplifique o circuito lógico de controle da intensidade. Pronto. Projete e simplifique o circuito lógico. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pegar aqui e vamos obter, vou chamar de I, a variável que é a minha saída, que é a intensidade. Aqui eu vou dizer que é A. Aqui eu vou dizer que é ventilação. Ventilação eu vou chamar de V, que é de ventilação. E aqui, verão, eu vou chamar de E, certo? Para facilitar aqui as variáveis, beleza? Então, aqui, ó, esse primeiro mini termo, porque, ó, lembra, a gente tem sempre que pegar as saídas que estão em 1 ou as saídas que estão em 0, a depender da sua quantidade. Eu vou escolher as saídas que está aqui, ó, 4 uns, 4 zeros. Eu vou escolher as que tem 1. Então, tá aqui, ó, essa primeira aqui. Como é que seria o mini termo associado a essa daqui? A, que é de verão, que é de área, tem que estar barrado. V, que é de ventilação, tem que estar barrado. E E tem que estar normal. Aqui, esse segundo, A, que é de área, tem que estar barrado. V de ventilação tem que estar normal. E E tem que estar normal. Aqui, nesse terceiro aqui, ó, A, que é de área, tem que estar normal. V tem que estar barrado. E E está normal. E aqui, ó, todo mundo normal. A, V e E. Então, a minha expressão completa aqui é A barra, V barra, E, ou A barra, V, E, ou A, V, E com V barrado, ou A, V, E normal. Pronto. Essa é minha expressão, né,
canônica associada a esse problema. Se eu montar um circuito elétrico que tem algum sensor, não sei qual é o tipo do sensor, tem algum sensor que avalia o tamanho da área do cômodo, tem um sensor que avalia o tamanho da ventilação do cômodo, não me importa como é que esse sensor é feito. Agora não. Vocês vão ver como fazer projetos de coisas desse tipo mais na frente. Agora, vamos imaginar que é uma caixa preta que só me diz a informação. A área é grande ou pequena. Só me diz a informação, está ventilado ou não. E só me diz a informação se é verão ou não. São 3 caixinhas pretas que vão para dentro do meu circuito, que vão, assim, mandar a saída delas como entradas para o meu circuito. Pronto. Se a gente montar, né, um circuito baseado nessa expressão aqui, teoricamente, o meu circuito vai fazer com que a intensidade seja alta ou baixa, a depender dessas entradas aqui. Pronto. Se não tivesse isso aqui, ó, simplifique, a sua questão estava terminada aqui. Mas tem essa questão aí, ó, simplifique. Pronto. Para a gente simplificar, a gente pode fazer de 2 formas. Pode fazer aqui, usando todos os teoremas, os postulados, aquelas coisas. Isso eu vou deixar como um exercício para vocês. E hoje a gente vai exercitar o que a gente viu de mapa de Veitch e Carnot. Certo? Então, como é que a gente pegaria e faria um mapa de Veitch e Carnot para essa tabela aqui, para simplificar esse circuito? Bom, vamos lá. A gente tem, primeira coisa que a gente tem que fazer, escolher um formato. Eu vou vir aqui, vou diminuir um pouquinho essa minha tela, vou arrastar isso para cá, assim, para poder diminuir mais um pouquinho, diminui, danado. Ih, esse é o mínimo. Bom, vou montar um mapa de Veitch e Carnot bem aqui, aqui embaixo, acho melhor. Levando em consideração essa tabela. Bom, qual é o formato? A gente sabe que se tem aqui 3 variáveis, a gente tem 2 formatos. A gente pode escolher o formato de linhas ou o formato de colunas, né? A gente pode escolher aqui. Eu vou escolher o formato de colunas. Vamos escolher aqui um formato para 3 variáveis. Tá aqui. Para 3 variáveis, a gente pode fazer desse jeito aqui, ó. No formato de colunas, eu tenho A embaixo. Na verdade, ó, vamos fazer aqui logo assim. Se são 3 variáveis, eu sei que eu vou precisar de 8 quadradinhos. Eu já sei que ele tem que ser desse jeito. Aqui é A, aqui é B, aqui é C. Aqui eu tenho 0, 1. Aí aqui é quem? 2, 3. Aí aqui, ó, 4, 5, né? 6, 7. Pronto. Esses são os índices. Aí o que é que eu vou fazer? Colocar, ó, esses valores aqui da saída em cada um desses índices. É só lembrar, ó, aqui é a linha 0, aqui é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na linha 0, qual é o valor que tem? 0. Então aqui, ó, 0. Na linha 1, qual é o valor que tem? 1. Na linha 2, qual é o valor que tem? 0. Na linha 3, o valor que tem? 1. Na linha 4, qual é o valor que tem? 0. Na linha 5, 1. Na linha 6, 0. Na linha 7, 1. Pronto, pessoal. Agora eu deixo com vocês. Qual é a expressão simplificada para esse problema aqui? C. Primeira coisa, né, ó. Vamos montar um grupo aqui, ó, juntar um grupo. Já ficou bem bonitinho aqui. Todo mundo aqui, ó, bem juntinho aqui. Um grupo grande que eu posso colocar 4 elementos. 4 uns. Esse conjunto aqui é representado por que variável? C. Por que é representado por C? Porque ele está na coluna do C e não está na coluna do C barra. E esse conjunto ele está tanto em B como em B barra, e ele está tanto em A como em A barra. Então, ele nem depende de A, nem depende de B. Esse conjunto único aqui é C. Então, se vocês observarem, eu botei A, B, C. Na verdade, né? Isso aqui vai ser A de área, o B
vai ser o nosso V, né? E o C vai ser o nosso E, que é verão. Então, na verdade, aqui não é C, né? É E. Então, isso aqui, simplificado, tem que dar E. Gente, sendo bem pé no chão, agora que a gente viu qual é a resposta, talvez fique mais fácil da gente visualizar. Mas teve gente que só precisou bater o olho na tabela. Se vocês observarem, essa coluna e essa coluna são iguais. O que isso quer dizer? A minha intensidade, ela só depende da coluna do verão, ela não depende dessas outras colunas. Resumindo, quando a gente chega aqui no final, que tem projete e simplifique o circuito lógico. Como é que seria o circuito para isso aqui? Lembrem, né? Se a gente fosse implementar esse circuito aqui, ele seria, né, um conjunto com portas AND, isso aqui, uma porta AND, duas, três, quatro, as três variáveis aqui. Nesse primeiro aqui, estava barrado aqui. Se eu botar aqui assim, ó, A, V e E, aí eu boto uma linha para cá, uma linha para cá, uma linha para cá, essa linha aqui descendo aqui assim, essa assim aqui, assim, três linhas aqui. Aí, tipo, essa segunda aqui é A barrado, então teria outra bolinha aqui, A vindo aqui, aí V e E. Aí, nessa terceira, vamos fazer o seguinte. Ó, isso aqui é uma convenção, gente, para a gente saber em qual fio efetivamente a conexão está sendo feita, a gente sempre faz uma bolinha. Aí, nessa terceira aqui, né, é o V, que é o do meio que está barrado, os outros estão normais, então aqui A vem para cá, V e E, opa, aqui, isso aqui não existe, não vou botar não. Aí aqui, opa, sai, facilitar a nossa vida, né? Aí aqui, eu tenho assim. Aí aqui o último é AVE normal, então aqui, ó, A, V e E. Pronto. Aí aqui eu tenho uma porta ou com todo mundo, né? Um ou de 4 entradas. Podia ser assim, né? Podia ser de 2 em 2 e depois mais um ou juntando todo mundo. Pronto, isso aqui era I. Se eu fosse fazendo o meu circuito desse jeito aqui, né? Era isso aqui que eu iria implementar. Na sua versão simplificada, como é que seria meu circuito? Seria assim, ó. Aqui é a entrada E. Aqui é a minha saída I. Pronto. Você reduziu isso aqui a um fio. Só isso. O que vem do sensor vai direto para a saída. Então, tipo, é óbvio que esse exemplo, ele foi um exemplo criado, mas na indústria isso pode acontecer. Pode ser que alguém venha, né, percebam, isso aqui obviamente não foi um engenheiro que fez. Isso aqui não foi um cara que chegou e pensou de maneira lógica para representar a coisa, né? Até porque, quando ele diz aqui assim, ó, tem 3 níveis de proteção. O que é 3 níveis de proteção? Se ele só tem nível médio e nível alto. O terceiro nível de proteção é o desligado, que não protege em nada, né? Se são 3 níveis de proteção e você deixa o bicho desligado, é porque você imagina que não tem inseto. Então você não precisa ser protegido. Não é isso? Se o cara tá com um inseticida e ele não bota na tomada, ele só tem uma opção para ele não botar na tomada. É se não tiver inseto. Se não tiver bicho. Se tiver bicho, obviamente ele vai botar na tomada, porque ele comprou aquele negócio para proteger ele. Então, tipo, isso aqui não é uma coisa que um engenheiro faz, isso aqui é a galera do marketing. Mas imagina que o cara do marketing vai chegar para você, na verdade, não vai ser o cara do marketing, mas vai ser o cara de uma posição mais acima, que está querendo fazer uma campanha, que está não sei o quê. Aí o cara chega com uma coisa dessas para você.
Então, tipo, cabe a você chegar para ele e ter essa conclusão, né? Dizer que um produto não pode ser lançado no mercado com esse tipo de abordagem. E se for lançado no mercado com esse tipo de abordagem, a caixinha aqui lá, né? Porque os caras botam aquele vidrinho com uma coisinha que o cara coloca para ligar na tomada, liga uma luzinha. Ali dentro, no fim das contas, só vai ter um fio que vem do sensor de temperatura para o. Porque a forma que eles avaliam se é verão ou não vai ser baseada em temperatura. Se tiver muito quente, para eles é verão. Se não tiver muito quente, não é verão. Então, tipo, é um sensor de temperatura. Se a temperatura estiver acima de um certo valor, libera inseticida. Se não tiver, libera muitos inseticidas. Se não tiver, libera pouco inseticida. Então, assim, eu gostei bastante desse exemplo porque ele é uma coisa bem, assim, prática, bem palpável. Você consegue visualizar bem uma aplicação que está voltada para um mercado, né, para a indústria, e que envolve diretamente isso que a gente viu, né, que é lógica. Certo? Bom, vou voltar aqui para a nossa apresentação. Aqui eu não vou mais riscar mais nada. Temos uma outra questão de prova, né? Essa questão aí também é para vocês falarem. Pronto, aí são 3 questões, essa e outras 2. Também vou separar, vou botar no sistema a aula e essas 3 questões, né? Também como uma tarefa, e aí vocês fazem e me liberam na segunda-feira. Bom, além disso, eu vou colocar também a aula que eu falei, que, assim, sumariza toda essa parte de projeto de circuitos lógicos combinacionais, né? Como eu falei, ela foi uma aula ministrada para um curso, então ela pode ser que eu fale alguma coisa sobre Python, um negócio, mas ela é uma visão bem geral do que vocês viram até agora, finalizando em mapa de V de Carnot, certo? E aí, caso vocês tenham interesse, vocês podem assistir a outra aula, mas como eu falei, não tem nada a ver com o que é dado na disciplina, mas é interessante no sentido de que é uma linguagem de programação que fatalmente alguns de vocês vai ter contato, que é a linguagem Python. Bom, mas, fora isso, a gente tem aqui uma questão da prova que é simplifica o circuito abaixo. Simples assim. Só que só tem isso, né? Então, de onde você parte para simplificar o circuito abaixo? Né? A gente já viu aqui opções, você tem formas de fazer isso aí, né? Você, na verdade, tem 2 formas básicas de fazer isso, né? Você pode obter a expressão a partir desse circuito e tentar simplificar, e você pode fazer de outra forma. Você pode construir a tabela da verdade desse circuito e fazer o mapa de Carnot para simplificá-lo, certo? É uma opção. A próxima questão, também é uma questão de prova, você precisa dizer o que era que tinha aí nesse quadrado, certo? Basicamente isso. Então, você vai preencher, fazer um mapa de V de Carnot aí, fazer o lereado todo, para tentar achar como o que é que tem dentro desse quadrado. E por último, né, você precisa projetar um conversor de BCD para display de 7 segmentos. Então, uma das coisas que vocês vão precisar escolher, né? Como eu falei, a sua entrada, ela tem 4 bits. Esses 4 bits, eles representam números que vão de 0 a 15. Só que num display de 7 segmentos, você só consegue representar de 0 a 9. O que vocês vão fazer com os valores BCD que estão acima do 9? Por exemplo, o valor 10, o 11, o 12, o 13. O que vocês querem que apareça no display quando um desses números entrarem? Isso é escolha que vocês vão ter que fazer. Vocês podem escolher, eu quero que quando tiver 10, ao invés do display acender, ele fique todo apagado. Ou seja, a saída, todos os valores da saída sejam 0. Vocês podem fazer isso, vocês podem escolher isso. Mas eu não quero. Eu quero que apareça uma mensagem de erro para facilitar para o cara saber que apareceu um valor que estava fora do espectro. Como é que eu faço para aparecer uma mensagem de erro? Você pode escolher, por exemplo,
que só o segmento A, o G e o D acenda. A, G e D. Ou eu posso escolher que só essa bolinha de baixo acenda, escolher que só essa bolinha de cima acenda, né? Vocês podem escolher que acenda G, E e F. Pronto, se acender esses três segmentos, não tem nenhum número que é representado por G, E e F. Se acender esses três segmentos, eu sei que apareceu um valor que é 10, 11, 12, 13, 14 ou 15. Isso é liberdade de projeto de vocês. Vocês vão ter que fazer o projeto de um conversor de BCD para display de 7 segmentos. E aí percebam, né? Cuidado, cuidado. Aqui eu tenho A, B, C, D, E, F, G. Cada um dessas variáveis aqui é uma saída. O que isso quer dizer? Vocês vão ter um mapa de veio de Carnot para cada uma dessas saídas, a depender do valor que vocês querem que apareçam no display, certo? Então, isso aqui é um dos primeiros projetos de verdade assim que vocês vão fazer. É um projeto simples, mas precisa ser feito. Vocês vão ver que dá um circuitozinho. Na verdade, não é um circuito grande, e vocês vão perceber que, na verdade, é repetitivo, né? Porque vocês vão precisar de projetar um circuito para cada uma dessas saídas, certo? Pessoal, alguma dúvida? Como é que está o entendimento? Cadê? Como é que está o entendimento? Alguma dúvida? Vocês estão conseguindo acompanhar o passo a passo aí? O negócio está fluindo. Tranquilo. Por mim foi... Ó, mais uma vez, né? Qualquer dúvida, não se acanhe, entre em contato. Segunda-feira, não é? Eu vou deixar disponibilizado. Lembrem, esse foi o último assunto antes da nossa avaliação. Então, segunda-feira, eu vou deixar, a partir da segunda-feira, eu vou deixar disponibilizado a avaliação. Essa avaliação, ela vai ser inserida no sistema a partir das 4 horas da tarde, que era o horário da aula de vocês. Então, segunda-feira a gente não vai ter aula, a gente vai ter essa avaliação, né? Na verdade, o horário vai estar liberado para essa avaliação. Professor, a gente só vai ter as 2 horas da aula para fazer a avaliação? Não. Vocês vão ter 24 horas para fazer a avaliação. Então, a avaliação ela vai entrar no sistema às 4 horas da segunda-feira e vocês vão ter até as 4 horas da terça-feira para submeter também via SIGA, certo? Então, vocês fazem a avaliação e submetem via SIGA nos mesmos moldes do que vocês já estão submetendo dos exercícios, certo? Então, façam esses exercícios que tem que ser entregue na segunda-feira, né? Então, tipo, eu vou abrir o sistema ainda hoje, eu vou colocar essa tarefa no SIGA. Essa tarefa no SIGA, ela já é uma tarefa preparatória para o que vocês vão precisar fazer, né, para a avaliação da segunda-feira, certo? Outra coisa que eu vou deixar para vocês, tem a gente tinha programado uma aula de exercício, certo? Essa aula também está pronta, já lá no meu canal, vou colocar no SIGA. Só que essa lista de exercícios que está lá, Luísa, deixa eu lhe responder, a aula, ainda hoje eu vou, assim que eu terminar aqui, normalmente demora umas meia hora, 40 minutos, aí eles liberam esse vídeo, eu coloco essa aula ainda hoje, a aula, que é uma revisão de tudo, ainda, ela já está pronta, é só eu botar no SIGA, porque ela já está inclusive no YouTube. Então, essa aula também coloco. E vou colocar uma aula de exercícios que eu fiz, que ela tem 1 hora e 49 minutos, essa aula. Para vocês, só precisa assistir a primeira 1 hora e 10. São 3 questões que eu respondo referente a esse conteúdo que vocês viram até agora, certo? O conteúdo que vocês viram até agora tem 3 questões que estão diluídas nesse conteúdo até agora. Essa aula é a aula de exercício, só precisa assistir até 1 hora e 10, porque existem 2 questões que são de conteúdos mais da frente, certo? Então, vou botar 3 vídeos, a aula de hoje, o resumo de circuitos combinacionais
e o exercício, e essa aula de exercício. Vou botar esses 3 vídeos no Siga, certo? Vou botar a tarefa da aula de hoje, certo? Para vocês fazerem e entregarem, né, até a segunda-feira, às 4 horas. Na segunda-feira, às 4 horas, vai entrar no Siga a avaliação que vocês vão ter 24 horas para fazer, certo? Beleza? Qualquer dúvida, novamente, é só entrar em contato. Deixa eu parar minha apresentação aqui. É só entrar em contato. Vocês, novamente, não se acanhem, né, com com as dúvidas que vocês precisam tirar. Beleza? Tudo certo? Tudo certo. Então, Beleza. gente, mais uma vez, ó, muito obrigado pela participação de todos aí, certo? Um bom resto de semana, um bom final de semana para vocês, tá bom? E qualquer coisa, entre em contato, tá bom? Muito obrigado aí pela participação. Valeu,